professoras do 8º ano. Aqui é a professora Janete Xavier. Estamos mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Agora, falando do volume 3, capítulo 5. Só lembrando que o capítulo 5 nós teremos agora novas habilidades e que eu vou apresentá-las a vocês. Bora lá? As habilidades que fizeram parte da elaboração do volume 3, capítulo 5 foram lá do 5º ano, a LP 38, identificar em texto narrativo ficcional a estrutura da narração, ambientação da história, a apresentação de personagens e do estado inicial da ação. Surgimento de conflito ou obstáculo a ser superado. Ponto máximo de tensão do conflito, desenlace ou desfecho, discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. Bom, esta é uma habilidade lá do 5º ano. Você já sabe, nós já conversamos sobre isso. Estamos no 8º e trabalhando habilidades do 5º, por quê? Porque o objetivo é fazer a recomposição da aprendizagem. Lembram-se disso? Olha só, agora aqui uma do 8º. A LP 37. Criar textos em versos compostos por figuras de linguagem, comparações, metáforas e metonímias, ironias. Vamos ver mais? Agora, uma do 6º ao 9º ano. Essa habilidade ela vai do 6º ao 9º. É a LP 02. Justificar fatores determinantes de registro linguístico formal e informal, como contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de intimidade entre os falantes. Essa é uma variedade linguística que quem determina é a situação comunicativa. Agora, uma habilidade aqui que vai do 6º ao 7º ano, LP 01, analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. Bom, agora é o momento de olhar para a habilidade e o descritor que está associado à habilidade é esse descritor que aparece aí na sua coleção. Então, a habilidade do 5º ano LP 38, ela está associada com o descritor identificar o conflito gerador de enredo e os elementos que constroem a narrativa. Já do 8º ano, a LP 37, está associada ao descritor analisar os efeitos de sentido, de uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, a assonância, entre outras. Já a LP do 6º ao 9º, a 02, está alinhada ao descritor, justificar a presença de um texto de marcas de variação linguística que dizem respeito às diferenças de padrões das linguagens oral e escrita do ponto de vista da fonética, do léxico, da morfologia e da sintaxe. Agora, a LP do 6º ao 7º, a 01, está alinhada ao descritor, analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na web e proceder à remissão a conceitos e relações
por meio de links. E o que nos diz a BNCC? Olha, ela prioriza o desenvolvimento da proficiência leitora para evitar que o número de analfabetos funcionais cresça ainda mais. Agora vamos à sugestão. Esse texto que foi escolhido, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 4, 5 e 6. O texto é O Desafio das Fake News na Infância. Olha só, a propagação de notícias falsas já mostrou seu poder, que vai de influenciar eleições e dividir sociedades, potencializando preconceitos e ódios. O problema das fake news é mais grave do que se imagina. Por quê? Pois, se não for tratado desde a base, teremos crianças e jovens se afastando cada vez mais do consumo saudável de notícias. Sem entender o que se passa ao redor, as crianças não se sentem parte da sociedade. A realidade é que, queira você ou não, elas ouvem e assistem, principalmente pela televisão, o noticiário que é feito exclusivamente por e para adultos. E leem ou ouvem na internet o que está circulando no momento. Muitas sabem o que são fake news, mas não entendem em quem ou no que confiar. Precisam ser ensinadas a isso, assim como muitos adultos. Diferenciar informações de opiniões também é difícil para elas. O jornal Joca, publicação que criei há 10 anos, trata quinzenalmente dos principais assuntos da atualidade de modo contextualizado para chegar às crianças e aos adolescentes. A experiência ao longo dessa última década me mostra que, quando tem acesso a notícias adequadas aos seus repertórios e em linguagem acessível, os jovens se sentem parte da sociedade e se tornam mais autônomos, inclusive com mais capacidade de agir desde então por um mundo melhor. Esse é o texto. Esse texto, ele, como eu já disse, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 4, 5 e 6. Só que tanto o item 4, 5 e 6 fizeram exploração do mesmo descritor na sua elaboração. Então, perceber e analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou ocultação de fontes de informação, e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguísticos discursivos utilizados, tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens. Então, esse descritor foi utilizado tanto na elaboração do item 4, 5, como também do 6. E a sugestão a partir desse texto, qual é? Bora? Olha só, leitura orientada, esse é o passo 1, a gente está construindo etapas. Projetar o texto, o desafio das fake news na infância, para os estudantes. E o passo 2, pedir aos estudantes para fazer uma leitura inicial, rápida, para identificar os elementos, o tema principal, os temas principais que foram abordados no texto. Análise e interpretação é o passo 3. Olha só, dividir em grupos de 3 e 4 pessoas e atribuir a cada grupo a tarefa de ler o texto com mais atenção. Passo 4. Pedir que discutam e identifiquem os principais argumentos apresentados no texto em relação ao impacto das fake news na infância
E o passo 5, cada grupo deve elaborar um resumo das ideias principais do texto, destacando exemplos específicos ou citações que sustentem as suas interpretações. No próximo passo, convidar os estudantes a fazer uma pesquisa e também ficar de olho nas fontes. Esse é o passo 6. Explicar aos estudantes a importância de verificação de informações na era digital. Passo 7. Pedir aos grupos para realizar uma pesquisa rápida na internet, um caso real de disseminação de fake news voltado para o público infantil. Passo 8. Cada grupo deve apresentar um relatório curto sobre o caso escolhido, destacando como a informação falsa afetou o público-alvo e quais foram as consequências observadas. No passo 9, nós vamos então fazer uma discussão. Após as apresentações, promovam a discussão em classe sobre as descobertas que os grupos fizeram, sobre os exemplos de fake news que eles trouxeram. No passo 10, incentivar os estudantes a refletirem como podem discernir informações confiáveis de informações falsas e quais estratégias podem utilizar para evitar a disseminação das fake news. E por último, a atividade de consolidação, que é o último passo, passo 11. Como atividade final, pedir aos estudantes para escrever individualmente um texto reflexivo, com base nas discussões em grupo e na pesquisa realizada sobre o papel das fake news na sociedade contemporânea, especialmente no contexto infantil. Bacana essa atividade, não é? Olha só, o que vocês acharam? Que bom! Eu espero que tenham gostado. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!